Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Sonda Repórter. Os detalhes da proposta apresentada por jogador do Internacional, a definição da direção sobre uma venda e vamos falar sobre novidades importantes e mudanças que vão acontecer no Internacional nesta semana para a partida decisiva contra o Ceará. Você confere tudo isso aqui no canal, depois que deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. Fala galera, tudo certo? Estou de volta aqui no canal depois de um final de semana sabático. Tirei uma folguinha aí do YouTube, do trabalho, estava em Curitiba, compromissos aí pessoais com a família, mas já estou de volta aqui a Porto Alegre, ao meu estúdio, e por isso estou trazendo esse conteúdo aqui para vocês com as últimas atualizações do Internacional. E antes, pessoal, de falar de time, de mudança para a partida contra o Ceará, porque tem mudança importante, eu quero falar sobre uma negociação que vem já dos últimos dias, mas que tem um desdobramento bem importante. Acabei de chutar a câmera, mas vamos lá. Luiz Otávio, pessoal, eu trouxe aqui no final de semana, ainda na quinta-feira, se eu não me engano, a proposta do time da Liga Norte-Americana, o Orlando City, que quer contratar o Luiz Otávio. A proposta vocês já conhecem, 5 milhões de dólares por 90% dos direitos econômicos do jogador. Agora, pessoal, o que o meu colega Caliel Dornelles descobriu ao longo desta segunda-feira é que a proposta ao jogador, ou seja, colocada ao Luiz Otávio, é a seguinte: 4 anos de contrato, ou seja, ele poderia ficar no Orlando City até completar ali os seus 22, quase 23 anos. Hoje o Luiz Otávio tem 18. Quando começou a temporada, ele tinha 17 anos em janeiro, inclusive quando ele renovou o seu contrato com o Internacional. Então, um contrato de 4 anos que oferece o clube estadunidense e mais uma valorização salarial de até 8 vezes o que o jogador recebe aqui em Porto Alegre. Como eu disse, pessoal, Luiz Otávio ele renovou o seu contrato no início desse ano, ou seja, ele saiu já de um contrato de jogador de base para um contrato melhorado, um salário de jogador jovem que está no profissional. Esse salário já melhorou. Eu não tenho informação de quanto é esse salário, mas acredito ali que seja no mínimo pelo menos os seus 20 mil reais, pelo menos, né? Acho que até é um valor maior. Sendo 8 vezes o que recebe hoje o Luiz Otávio, realmente é uma proposta muito sedutora ao jogador de apenas 18 anos, que tem muito potencial pela frente, pode se destacar também na Liga Norte-Americana e acabar sendo vendido até para a Europa. Então esse é o plano, digamos, do staff do Luiz Otávio. E essa proposta, pessoal, que foi enviada ao Inter e também ao jogador, ela não deve ter uma resposta pelo menos por hora. A informação é do colega Juliano Machado, a quem eu acredito aqui no canal, de que o Inter gostou da proposta, não necessariamente dos valores que foram colocados, porque até eu acho que é um valor realmente ainda bem baixo para vender o Luiz Otávio. Mas o Inter gostou da ideia de conversar sobre a possibilidade de vender esse jogador, mas a condição é que isso acontecesse após o final do Campeonato Brasileiro. O Inter agora está envolvido nessas últimas rodadas. Primeiro, que não sabe em qual série vai estar na próxima temporada, e isso impacta também não só na questão de vender o jogador, mas também do valor que será negociado. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que hoje o Luiz Otávio é até titular do time do Internacional, foi titular no jogo contra o Bahia, é muito cotado para começar também contra o Ceará. Então, digamos que a tendência é que ele se mantenha nesta equipe do Internacional, e até para não desfocar o jogador, para não chegar algo de fora nesse momento, o Inter só vai negociar após o final do Campeonato Brasileiro. Lembrando, pessoal, que o Inter estipulou no início da temporada cerca de 160 milhões de reais, em venda de atletas. O Inter já está no patamar ali de aproximadamente 115, 120 milhões. Ou seja, faltariam
40 a 45 milhões. O Luiz Otávio, por esse valor que está sendo comentado, de 5 milhões de dólares, renderia ali os seus 26, 27 milhões de reais. Ou seja, faltaria ainda mais uma venda para que o Inter atingisse essa meta orçamentária. Então, por isso, pessoal, que o Inter prefere não responder agora. Vai ver se vai permanecer na Série A, quem sabe até pedindo um valor maior pela venda do jogador, e aí sim conseguir lucrar bastante com a saída do Luiz Otávio. Uma semana que será de mudanças, pessoal, na equipe do Internacional. Eu apurei nesta segunda-feira que o Bryan Aguirre é cotado para começar a partida contra o Ceará. O Inter já vem tentando recuperar esse jogador durante a data FIFA. A informação é que ele vem treinando normalmente nos últimos dias, inclusive o Inter divulgou algumas imagens desses treinamentos durante a data FIFA, e o Aguirre ele aparece em alguns poucos momentos, claro que o Inter tenta esconder grande parte dessa preparação, mas o Aguirre já aparece de chuteira, trabalhando com os demais jogadores. Então, ele está sendo preparado para começar essa partida entre os titulares. O que faz, pessoal, com que uma série de mudanças aconteça por esta mudança. Então, essa entrada do Aguirre de novo no time desencadeia outras mudanças que devem acontecer. Por exemplo, o Bruno Gomes voltaria a ser volante. O Borré, provavelmente o Borré fique no banco de reservas. Essa é a informação que eu tenho. Ramon Dias prefere um ataque mais veloz, mais móvel e um time mais resguardado defensivamente. Essa é a informação, inclusive, que trouxe o Rodrigo Oliveira na Rádio Gaúcha, dando conta que o Inter sim vai apostar em um esquema diferente do que adotou na partida contra o Bahia. Será que é certo? O Inter fez um bom primeiro tempo, apesar do segundo tempo ali que teve momentos ruins, principalmente com o empate que foi entregue aí no final pela defesa colorada. Mas ofensivamente, no primeiro tempo, há coisas que podem ser aproveitadas pelo Ramon Dias, que, como eu trouxe, a tendência não repita a escalação. Por isso, pessoal, como eu estou projetando esse time do Inter para a partida desta quinta-feira? Com 3 zagueiros ou com 3 volantes? Uma das alternativas será adotada pelo técnico Ramon Dias, que terá ainda 2 atividades. O Inter treina ainda nesta terça-feira em Porto Alegre, viaja à tarde, na quarta treina em Fortaleza e na quinta-feira joga contra o Ceará. Então o Ramon Dias ainda vai definir se vai ser com 3 zagueiros ou se vai ser com 3 volantes. Vamos lá, o time base tem Ivan, Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei. Mais à frente, Luiz Otávio ao lado de Bruno Gomes, mais pelo lado Alan Rodrigues ou o Juninho. É exatamente essa dúvida que eu coloco. Ou o Inter joga com 3 zagueiros, no caso o Juninho, e aí 2 volantes com Bruno Gomes e Luiz Otávio, ou ele coloca o Alan Rodrigues e tira um zagueiro, deixando o Inter mais encorpado no meio campo. Essa é a única dúvida e mais importante que vai, claro, mudar esse esquema do Internacional. Mais à frente o Alan Patrick, a dupla de ataque, tem o Vitinho e tem o Carboneiro, com o Borré começando no banco de reservas. É verdade, o Inter vai fazer uma grande logística aí para ter o Borré e o Carboneiro para essa partida, os dois que jogam amanhã, na terça, pela seleção colombiana, e depois já viajam para Fortaleza, onde encontram a delegação colorada na quarta-feira à noite. Então, o Inter faz essa logística principalmente pelo Carboneiro, porque o Borré deve começar no banco de reservas por uma escolha, questão técnica e também de característica de um time mais veloz, que se proteja defensivamente e saia em velocidade, que é a ideia do Ramon Dias. Eu concordo pelo menos com essa ideia do Borré no banco. Gostaria de ver o Inter com 3 volantes, não com 3 zagueiros. Dá para discutir até, eu coloquei no meu Twitter e algumas pessoas discordaram, mas eu discutiria fortemente a possibilidade de uma linha de 4 defensores com o Vitor Gabriel sendo o lateral esquerdo. Nesse caso, o Bernabei fica no banco, porque não vem jogando nada e vem comprometendo, e o Inter tem uma segurança defensiva um pouco maior, então coloca essa linha de 4 com Aguirre, Vitão, Mercado, Vitor Gabriel, 3 volantes, Luiz Otávio, Alan Rodrigues e Bruno Gomes, Alan Patrick, Carboneiro e Vitinho. Esse time eu acho que seria mais adequado para essa partida. Quero a sua opinião aqui nos comentários, qual time você escalaria,
Se eu estou maluco, se o Ramon Dias está maluco, comenta aqui embaixo que a gente vai debater. Deixe também o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e eu volto num próximo conteúdo. Até mais, galera!